Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Quem tem sido abençoado com essas palavras, com essa série? Eu tenho sido. Não é verdade? E a gente percebe que nenhuma história é nova. São todas histórias que a gente já conhece, histórias bíblicas, mas que a gente está trazendo outro enfoque. E são importantes para nós como pais, mães, filhos, não é verdade? Os avós que já estão aí, né, ajudando aí, já cuidando dos netinhos. Essas vozes que cuidam mesmo, né? Então, queridos, nós hoje vamos falar sobre outro aspecto de uma família também perfeita. O amor que toda família precisa. Nós precisamos de amor? Precisamos. Obrigada, meu querido. Deus te abençoe. Olha aí que lindo, né? A gente está no clima dos namorados ainda, né? Falando de amor, não é? É o amor. Ele é o meu amor, né? Queria ler um texto com vocês primeiro, para a gente entrar nessa palavra. É isso. Jesus respondeu. Vamos ler junto? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. O amor que toda família precisa. Hoje nós vamos ver um pouco da história de Jacó, Raquel e Lia. Eu confesso que, como mulher, vendo essa história, preparando essa palavra, mexe comigo, gente. Né? E quem é mulher entende isso. Eles viviam em outra cultura, não é? Eles viviam em outra região. E nós vamos voltar do ponto que Jacó peca contra o seu pai, peca contra o seu irmão, tem aquela armação lá com o apoio da mãe. E o que é que acontece depois? O que é que ele faz? Ele foge. A mãe diz: vai para a casa do meu irmão, o Labão, na terra de Harã. Então Jacó sai e ele percorre 750 quilômetros, mais ou menos, até chegar na casa do tio, do Labão. Não é? Irmãos, imagina tudo que Jacó deixou para trás. Porque ele saiu meio que sem rumo. Ele só saiu assim: eu vou para a casa do meu tio, mas ele não tinha um plano. Foi tudo muito rápido. Então ele deixa para trás a mãe que ele amava e que o protegia e que o apoiou na sua, né, trama ali. Ele deixa para trás também um amor que ele não conquistou como ele gostaria, que era o amor do seu pai, porque o seu pai preferia o seu irmão. Não é isso? A gente conhece essa história. Ele foge do seu único irmão, porque o irmão queria matá-lo, porque ele enganou o seu irmão. Então, Jacó, através das suas atitudes, do seu erro, do seu pecado, faz com que, né, permite que o pecado o arranque do convívio da sua família. Quando ele chega na casa do tio, eu estou falando, irmãos, porque para a gente não ler um texto grande, ok? Vocês já conhecem a história. Quando ele chega na casa do tio, na terra do tio, naquela região, tinha os pastores com as suas ovelhas, com seus animais, e estavam ali aguardando para dar o quê? Água para os seus animais. Quem vem se aproximando? Pode falar, gente. Raquel. Diz a Bíblia que Raquel era o quê? Ela era bonita, mas ela era pastora, irmãos. Eu gosto desse texto, tá? Raquel era pastora de animais. E ela chegou com seus animais ali, e a Bíblia diz que ela era linda, bela, de aparência, formosa, e você coloca o adjetivo que você gosta. Ela era bonita. Imagina, o cara vem um tempão de viagem ali, vê uma mulher bonita, ele é solteiro, ele é novo, ele... Fio, né? Correu e disse: opa, não tira a pedra. Não, vou tirar a pedra para pegar água, todo, né? Solícito ali. E aí, ali conversando: quem é você e tal. Ele disse: eu estou procurando o meu tio, você conhece? Ela: eu sou Raquel. Aí ele: quem é você, Raquel? Não, eu sou seu prima. Ele: opa, estou em casa. Ele chega, o tio faz aquela festa, recebe com alegria, é um sobrinho, filho da irmã dele, e pronto. Depois de um mês que ele está lá, que ele trabalha com o tio, porque ele não tinha perspectiva de nada, foi trabalhar para o tio. Depois de um mês que ele está ali, o tio diz assim: rapaz, é o seguinte, você está aqui trabalhando para mim, vamos ajustar um salário para você. Rapaz, essa postura do Labão parece que ele era boa gente, né? Nesse primeiro momento. Ele: não, vamos ajustar um salário para você não pode trabalhar para mim de graça. Mas, diz a Bíblia,
O 29, que é o capítulo que a gente está trabalhando aqui, o capítulo 29 diz assim, o versículo 20. Então Jacó, ele trabalhou, porque ele quis. Nesse versículo, não, peraí, deixa eu ir para lá, eu estou lá no João. Ele fez uma proposta para o tio, porque ele estava apaixonado. É o 18 do 29. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor por 7 anos. Menino, gente, que proposta doida, né? Eu vou trabalhar para o Senhor por 7 anos para casar com ela. Ou seja, eu não tenho dinheiro para dar um dote, para pagar, eu não tenho, mas eu tenho força, tenho vigor, vou trabalhar. E aí eu quero casar com ela. E aí Labão nem disse assim, tá feito, vamos assinar um acordo. Ele disse, melhor que seja com você do que com outra pessoa. Ok. E a Bíblia diz aqui, no versículo 20, diz que então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Gente, eu não sei se você lê a Bíblia com a mesma emoção que eu leio. Mas eu fico, gente, quem é que acha que 7 anos passa com poucos dias? Aí você vai responder comigo. Um homem apaixonado. Gente, eu fico imaginando o Jacó lá. Ele acordava já pensando na noite de núpcias. O Jacó só pensava em quem? Na Raquel. Era um dia menos quando ele via a Raquel. Era um dia menos. Está chegando lá. Nossa, vou casar com essa gata. É ela. Não é isso? Mas, gente, algo aconteceu, não foi? O que foi que aconteceu? Ele foi o quê? Ele foi enganado. O enganador foi enganado. Ele olhava para Raquel era quê? Era a luz do seu caminho, razão do seu viver, a luz da minha vida, o amor da minha vida, a minha paixão. Era a vidinha dele, era tudo. Raquel passou a se tornar o quê? O mundo dele. Quem foi Jacó quando chegou lá? Quem era? Como é que estava Jacó? Quando Jacó chega na terra do seu tio, na casa do seu tio, Jacó era um fugitivo. Jacó era um enganador. Jacó era aquele que não tinha perspectiva, não tinha identidade. Por quê? Porque ele perdeu a sua referência de família. Jacó estava cheio de mágoas, de tristezas, cheio de culpa. Era Jacó quando chegou lá. Por que eu estou dando tanta ênfase? Porque, irmãos, a gente vive situações, às vezes, parecidas com essas situações. Calma aí que você vai já entender o que eu estou dizendo. Ele vinha carregado de culpas, mas, ao invés dele agir, tomar atitudes corretas, ele continuou tendo atitudes erradas. Por quê? Porque quando ele viu Raquel, ele se apaixona por Raquel, é como se ele bloqueasse tudo que tinha acontecido com ele, sem uma restauração, sem ali um momento com Deus, sem o conserto, e ele projeta na Raquel a vida dele. Raquel se torna para Jacó um ídolo. Sabiam disso? Vocês já pensaram nisso? Jacó, ele torna Raquel o mundo dele. Continuou tomando decisões erradas. Irmãos, não tem problema se apaixonar. Eu nem vou perguntar quem já se apaixonou aqui, né? Porque todo mundo, né? Quem está no caminho, alguma coisa, o amor é lindo, não é? É tão bom ser amado, ser querido, olhar para o outro, né? Né, Nilce? Quando a Nilce viu o pastor Márcio, né? Não sei quem piscou primeiro. Foi ele, né? Muito bem, pastor. É isso aí. Tá tudo certo, irmãos. Você gostar de alguém, se essa pessoa for solteira, presta atenção, se não tiver desimpedido, né? Não tiver nada aí no meio. Se sentir amado é amar. O problema, queridos, é quando a gente exclui Deus desse sentir, que a gente faz daquele objeto de amor da pessoa ou de um sentimento que às vezes a gente coloca como ídolo, sabia? E a gente exclui Deus disso. Acabou. O mundo é só aquilo, aquela pessoa. Então, queridos, o primeiro, e eu queria colocar como sentimento, a primeira mexida que Deus permitiu que Jacó sentisse foi a desilusão. Vamos ler esse texto aí. À noite, porém, quando estava o quê? O que estava lá? Escuro, né, Nilson? Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Os 7 anos aqui gerou um amargor nele, né? Gente, eu fico imaginando o susto que ele tomou. Porque tudo escuro, né? Não tinha energia elétrica, elas se cobriam, tinha um véu. Talvez elas tivessem o mesmo porte físico. Não dava para saber. Mas eles já tinham tido a sua noite de núpcias. Ela já tinha se tornado esposa dele.
Então, o enganador, como disse o pastor ali, o enganador foi enganado. É isso mesmo. Ele dormiu com a Raquel, né, na cabeça dele, mas ele acordou com a Lia. Jacó estava colhendo o que ele plantou, gente? Estava? Ele enganou, né? Gente, aí pensa comigo. Será se nesse momento ele sentiu culpa pelo que ele fez? Ele se lembrou do que ele tinha cometido, do que ele tinha feito, do engano que ele tinha causado? O texto bíblico não vai falar isso, ok? Mas a gente pode pensar e imaginar aqui o desenhar de Deus, não é? E ele vai falar com o tio. E o que é que o tio fala para ele? Rapaz, é o seguinte, aqui na nossa terra, o costume não é esse não. Dar a filha mais nova primeiro. Primeiro é a mais velha. Gente. Aí, por isso que eu digo, eu, mulher, e você que é mulher, sente isso também. Como é que o pai faz isso com a filha? Não é verdade? Ele faz uma negociação como se a filha fosse uma mercadoria, gente. Coloca a filha no negócio. Não. Outra coisa, parece que ele quer se livrar daquela filha. Ficar mesmo aqui, que eu... Por quê? Porque diz a Bíblia que Lia... Cadê o textinho? Deixa eu voltar lá. Não coloquei tudo ali, não. O 16 do 29. Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Nessa minha versão diz sem brilho. Em outras traduções diz olhos baços. E tem estudiosos que chegaram à conclusão que ela era vesga, que ela tinha um problema na vista. Então, irmãos, essa menina, desde criança, ela se sentia, provavelmente, com certeza, ela se sentia já diferente, rejeitada. Por quê? Porque a irmã era muito bonita e ela era talvez um pouco desprovida dessa beleza. Ela não era aquela que os rapazes olhavam, tanto que era mais velha e ainda estava na casa do pai. Então Jacó quis se livrar da filha, ou Labão quis se livrar da filha. E ele coloca a história assim, não. E aí eu fico pensando assim no Jacó passando a mão na cabeça, né? E pensando assim, meu Deus, onde foi que eu me meti? O que eu fui arranjar? Eu pensei que eu era enganador, mas agora encontrei um professor, um mestre, porque nem eu pensei numa coisa dessa, esse meu tio, meu Deus do céu. Aí, né, a lábia do tio fala assim, é o seguinte, passa essa primeira semana de núpcias aí com a sua esposa. Daqui a 7 dias, daqui a uma semana, eu lhe dou Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. E ele aceitou, né, gente? Ele aceita. Sabe, irmãos, Jacó, ele se sente frustrado. Mas nessa frustração é o confronto de Deus com ele, é a disciplina de Deus com ele. Você percebe que Deus disciplina? Não foi Deus que causou essa situação, certo? Não foi Deus que fez aquele tudo acontecer. Não foi Deus. Mas Deus tem suas formas de agir nas nossas bagunças, nas atitudes erradas que a gente toma. Então Deus, vendo Jacó ir, tendo promessas para Jacó, para a nação, as promessas de Deus não se limitavam a só Jacó, não é verdade? O Senhor deu a promessa para Abraão, para Isaac, e já estava chegando nele, e ele brigou porque ele queria essa promessa, não foi? Não era assim? Eu gosto de olhar nessa perspectiva. Ele fez as coisas erradas, mas por quê? Porque o irmão desprezava a bênção, mas ele queria muito. Só que veio da forma errada, irmãos. E Deus ali procurando, né? Deus trabalhando para tocar no coração de Jacó. Então Deus usa essa situação para confrontá-lo, para discipliná-lo. E sabe, queridos, muitas vezes Deus, ele permite que tragédias, coisas ruins, situações drásticas aconteçam na nossa vida. Por quê, irmãos? Para transformar o nosso interior. Porque isso vai mexer com a gente, às vezes vai parar a gente, para a gente refletir e para ele ter espaço para ele agir. Não é exclusivo de Jacó, não é verdade? Então ele passa por uma desilusão ali. Eu fui enganado. Meu Deus, e agora, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, irmãos, né? Ele vai movendo. Beleza. Ele já estava casado com a mulher que ele não queria. Não procurou isso, tá certo. Não foi ele que procurou isso, não. Casar com outra mulher, ficar com duas, né? E no pacote você vai vendo. Quando ele ganha, né, ganha do tio a Lia, ele ganha a serva da Lia, a Zilpa. Quando ele, né, enfim, casa com Raquel, ele ganha Bila, a serva da Raquel. Ou seja, irmãos, só trazendo mais complicação para a família.
né? Nesse contexto entra Lia, queridos, a irmã que era desprezada, a irmã que foi submetida pelo pai para passar essa situação toda vergonhosa. E a gente olha assim, meu Deus, que história mais estranha. Deus está nisso mesmo. Deus está nessas famílias assim tão estranhas. Ou você não acha uma formação assim estranha? Não é para nós? E Lia entra nesse contexto. E aí vem um outro aspecto, que é o aspecto que tinha muito a ver com Lia, que é a rejeição, né? Esse texto mais para frente eu vou lê-lo. A menina, gente, o bullying hoje tem esse termo, mas antigamente existia bullying, só que não era com esse termo, não é verdade? É claro também que as gerações passadas, as nossas gerações mais antigas, entravam na brincadeira e não ficavam tão doídas com as brincadeiras, né? Eu era 4 olhos, porque eu uso óculos desde os 9 de idade. Então eu era a 4 olhos. Mas em compensação, eu tinha uma amiguinha que me chamava de 4 olhos, que ela tinha um aparelho, que o dente dela era meio assim, eu chamava ela de freio de burro. A gente se dava super bem. A gente nunca brigou, entende? Tava tudo em paz. Mas quem tem uma alma ferida, isso é terrível, irmãos, não é verdade? E na minha inocência, eu não falava isso para machucar, era brincadeira de verdade. Mas as coisas estão piorando, não estão? A maldade está aumentando, e é bíblico, está se multiplicando. Então, assim, ela sofria bullying com certeza, essa menina. E ela via, provavelmente, a minha irmã vai casar. Porque o pai não combinou nada com ela, não mostra o pai combinando com ela. Ela foi lançada na situação, não é? Jacó, ele queria só ser feliz ao lado da mulher que ele amava, que era Raquel. Mas sabe, irmãos, a felicidade, ela tem características que são importantes para a gente observar. Para a gente formar uma família, construir uma família, a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa do Senhor na nossa vida. E a gente precisa entender os passos que a gente dá até chegar ao casamento. A gente tem que ter cuidado com isso. Coisa que ele não cuidou, né? E a graça passa pelo perdão, não é verdade? Se Jacó, quando aprontou com seu irmão, se ele tivesse ido atrás do seu irmão, tivesse confessado o seu pecado, tivesse falado, meu irmão, me perdoe, eu errei. Meu irmão, eu pisei na bola com você, eu fiz tudo errado. Eu amo você, você me perdoa, irmão. Eu acho que eles iam brigar, eu acho que ia ser aquela confusão ali, mas eles iriam se resolver. Você pensa assim? Mas ele não fez isso. E às vezes a gente faz isso, irmãos. A gente tem a oportunidade de consertar naquele momento ali e a gente vai empurrando. E vai empurrando. E os anos vão passando. E aí você fica doente para um lado, o outro fica doente para o outro. O pastor fala isso, né? Que a falta de perdão você acha, né? A questão do veneno, né? Você toma o veneno e acha que quem vai morrer é o outro. E o perdão, ele age mais, irmãos, na vida daquele a quem a gente libera o perdão. Sabia disso? Mais do que na gente. Por isso que perdão não é opção, não é sentimento. Começa por uma decisão, porque vontade a gente não tem. Muitas vezes. Não é verdade? Mas é bíblico. O Senhor diz, tem que perdoar. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele não falou isso? Perdoai, né? Aqueles que estão te ofendendo, assim, poxa, eu não perdoei. Como é que eu vou receber o perdão de Deus? Então, o perdão, ele é necessário para a saúde da nossa vida, da nossa família. E aí, Jacó está lá. E ele não rompe, irmãos. O pastor já ministrou também várias dessas mensagens aqui dessa série. Ele não rompe, ele não decide romper o ciclo. Hoje você tem essa palavra de Deus para você, rompa o ciclo do pecado na sua família. Não importa qual nome esse pecado seja, se esse pecado é de passividade, não importa se é um pecado, né, de rejeição. Rompa isso, irmãos. Mesmo que você seja a pessoa rejeitada, você está entendendo? Mesmo que você tenha sido a pessoa que foi a que sofreu, a vítima, né, na história. Às vezes a gente se coloca sempre como vítima, né, quando tem alguma situação. A tendência da gente é se achar vítima, a gente tem que sair dessa posição e olhar, e por cima dizer, Senhor, tá doendo em mim, me machucou essa palavra. E eu tenho certeza que você, cada um de vocês, já passaram experiências com isso, irmãos. Nós passamos na nossa casa, passamos no trabalho, passamos em vários ambientes. E nós precisamos entender que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Irmãos,
Na minha família, pastor Márcio gosta de trazer ilustrações e conta, né? Eu já contei essa história aqui, um pouco mais demorado, mas eu vou contar bem objetivamente sobre o perdão. Eu tive na minha mãe uma referência de vida com Deus. E quem conheceu a mamãe, quem conheceu a mamãe aqui? Vocês podem dizer comigo? Mamãe era uma mulher de Deus, serva, humilde, amava servir. Mamãe viveu 50 anos com meu pai. Cuidou dele 10 anos, ele numa cama. Acamado lá. Mamãe é a minha referência, a maior referência de vida com Deus para a minha vida, pastor Márcio, não é nenhum pastor. É a minha mãe, que está na glória com Deus. E a minha mãe marcou a minha vida com uma postura que ela teve. Um dia ela saiu de casa, eu vi que ela estava diferente, acompanhei com uma amiga, não quero contar tantos detalhes, mas enfim, chegamos na casa de uma mulher, não sabia quem era. Chegamos naquela casa, aí chamaram a moça lá, a dona da casa, a mulher veio. E ela disse para aquela mulher que eu não sabia quem era. E eu saí do carro, fiquei assim na calçada olhando, só olhando. Ela disse, fulana, eu vim aqui lhe pedir perdão. A mulher começou a chorar, a mulher se tremia. Mamãe era baixinha, menorzinha do que eu. E a mulher bem alta. E aquela mulher se tremia, ela disse, dona Altiva, eu é que tenho que lhe pedir perdão. E eu digo, meu Deus, quem é? Pensando na minha cabeça, só olhando. Aí a mamãe fez assim para a mulher, calma. Eu vim lhe pedir perdão, porque por muitos anos eu lhe odiei. Mas também já tem muitos anos que eu lhe perdoei. E elas se abraçaram, e aquela mulher chorou muito, muito. Quem era essa mulher? Era a amante do meu pai. A mulher com quem ele teve outra família. Por isso, irmãos, que para o mundo, o evangelho de Cristo é loucura, porque o evangelho de Cristo vai na contramão do mundo. O mundo vai dizer, perdão? Não. Como que eu vou perdoar alguém que me machucou? Como é que eu vou perdoar uma mulher que teve outros filhos, outra família com meu marido? Como eu vou fazer isso? Que absurdo! Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós precisamos perdoar. E a palavra de Deus diz, é o texto, né? Que quando o Senhor viu que Lia não era amada, ele permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Irmãos, Deus viu o coração de Lia, Deus vê teu coração. Eu gosto quando o texto diz que Deus viu Agar lá no deserto, Deus encontra a gente. Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você passa, Deus sabe toda a tua história, não adianta, Ele te acha. Amém? Deus viu aquela mulher rejeitada. Eu não sei, talvez você passe por isso, você se sinta rejeitado no meio da sua família. Preterido, preterida. Isso dói, machuca. Mas ela ali, ela é olhada, é vista pelo Senhor. E sabe, irmãos, o que vai acontecendo nessa história? Jacó levanta Raquel como seu ídolo. Mas Lia também levanta Jacó como seu ídolo, porque ela passa a ver naquele homem a possibilidade de ser amado e ela joga todas as suas expectativas nele, sedenta de amor. Agora eu tenho um marido. E aí Deus abençoa com filhos. E aí ela pensa, agora eu tenho filhos, agora o meu marido vai me olhar, o meu marido vai me querer, ele vai, né, gostar de mim. E aí vem a experiência dos filhos. Ela teve o primeiro filho chamado Rúben. O que é que significa o nome Rúben? Veja, um filho. E diz o texto lá que ela disse assim, o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Amor? Não. Segundo filho, Simeão. Simeão significa aquele que ouve. E Lia disse, o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu um filho. Ela passou a ser amada? Não. É o terceiro. Levi, que significa afeto. Aquele que traz união. E Lia disse, certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Os filhos e o nome dos filhos, você percebe que é o clamor do coração da Lia? É o desejo dela, é o sentimento dela, o sofrimento dela ali. Então ela vai passando, irmãos, a gente não vê isso, mas pode observar e você vai já entender que ela passa a ter alguma experiência com Deus. Deus, ela vai alcançando o coração da Lia, não é? Esses 3 primeiros filhos, né? Mostram tudo que ela queria, ser vista, ser ouvida e ser amada. Quem é que não quer, irmão? Qual é a mulher que não quer isso, né? Ela queria que o Jacó fizesse, ó, fio-fio, Lia, para ela, né? Aí ele fazia fio-fio para quem? Para Raquel. A mulher não é boba, né? Ela percebia como ele olhava para Raquel.
Ela achou que a maternidade também fosse ajudar ali, né? Fosse mudar o coração do Jacó. Gente, mas Lia tomou atitudes diferentes, a gente percebe. Gênesis 29, o 35 diz assim: Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. O que é que significa o nome Judá? Louvor. Ela tirou os olhos de Jacó aqui. Ela tirou os olhos da sua rejeição, do seu sofrimento, e ela disse: agora eu vou louvar o Senhor. Tá dando certo, não? Eu louvarei ao Senhor. Aqui você começa a perceber que ela começa a ter alguma experiência com Deus. Sim ou não? Sim. Mas sabe, irmãos, algo tremendo que a gente vê que acontece na vida de Lia? Sabe por que eu tô falando assim? Não é que Deus não amasse Raquel, Deus ama. E Deus abençoou também Raquel, a descendência de Raquel. Mas Deus olha para o coração, irmãos. Deus só olha para o coração. A gente pode arrumar o cabelo, né, Thay? Passar uma maquiagem, a gente pode botar uma roupa bonita e o coração da gente não ser agradável ao Senhor. Ele olha o coração e Deus achou o coração de Lia. Né? Então ela foca no Jacó, nos primeiros 3 filhos. A sua alegria, né? A questão da maternidade. Mas ela ainda precisava ter experiências com Deus. E Raquel? Diz a Bíblia, né, que Raquel, por outro lado, não tinha filhos. E a irmã tinha já quantos? 4. Imagina ela perturbando Jacó. Ah, Jacó, ele, Raquel, mas eu te amo. Eu lembrei lá do marido de Ana, o Elcana, falando, né, porque ele tinha a Penina. A Penina tinha filhos, pai de Samuel, né? A Penina tinha filhos. Ana não tinha, né? Por que tinham 2 mulheres? Porque se a primeira mulher, a mulher, não pudesse engravidar, o homem poderia ter outra esposa para poder ter descendência. Era isso, não era plano de Deus. Deus mudou depois isso, né, irmãos? Mas, enfim, ela falava: Jacó, eu quero ter filhos. Eu quero ter filhos. Lá no capítulo 30, versículo 1, ela diz: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja da irmã, implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Olha só, ela teve inveja. O que é que ela fez? Aí ela repete a atitude de quem? De Sara. Ela diz: olha aqui, Jacó, é o seguinte, já que eu não posso te dar filhos, né, você vai ter filhos com a Zilpa. E aí os filhos dela vão ser meus filhos. E a Zilpa tem 2 filhos com Jacó, né? E quem deu o nome foi a Raquel. Ela disse: Deus me fez justiça, ouviu meu clamor, me deu um filho. Naftali, ou tem gente que fala Naftali. Tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Olha o significado do nome. Ô, gente, você tá rindo, né? Mas isso acontece, gente. Tem cada história de família, né? Tem até um programa aí na televisão que tem um nome mais aí, né? Não é fácil, não. Né? Não é só a minha que é imperfeita, não, né? Então, irmãos, ela ali pensa que vai e não resolve, né? A Lia, ainda lá precisando de tratamento de Deus também, ela diz: ah, é? Deus, Zilpa? Vem cá, Jacó. Tá aqui Bila. E Bila tem mais 2 filhos com Jacó. Gente, que confusão, não é não? Uma casa, 4 mulheres, um monte de menino. Cada um de quem é? Cadê a mãe desse menino? Quem é a mãe desse? Gente, e ela tem mais 2 filhos, Gade e Azer. Depois, Lia engravida de novo. Passou um monte de tempo. E Lia engravidou de novo. E aí ela teve mais 2 filhos homens. Issacar e Zebulon. E teve uma mulher, que essa também não é muito contada, porque era mulher, gente. Então só falam dos 12 filhos do Jacó, mas ele teve 13, porque teve uma mulher. Que foi Diná, que eu contei a história dela na outra mensagem que eu ministrei. Depois a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel. E Raquel teve 2 filhos. Quem foi o mais velho dela? José, do Egito. Que representa, que simboliza também uma figura de Jesus, de Salvador. Foi o Salvador da nação na época da fome. Viu, José do Egito? Tem muito José do Egito nas nossas famílias, irmão. Deus levanta José na nossa casa, na nossa família. É aquele que vai salvar, que começa por ele a salvação na nossa casa. E ela teve Benjamim, e no parto de Benjamim, Raquel morreu. E eu quero encerrar essa palavra, falar do amor que a família precisa. Todo mundo precisa de amor. Todo mundo precisa e quer ser amado. E a gente tem estudado que
Né? Quando a gente estuda aqui com os casais, cada um tem uma linguagem de amor, não é verdade? A gente, irmãos, a gente não vive sem laços de amor. Mas não pode ser qualquer amor. A história de Jacó, de Lia, de Raquel, não era a história perfeita de Deus para eles, irmãos. Não era. Mas a história deles foi alcançada pela graça do Senhor. E a história da nossa família também, ela pode ser alcançada pela graça do Senhor, irmãos. Jacó, ele deu os passos errados, não é? Mas Deus estendeu a misericórdia dele sobre a vida dele. E Judá? Judá, o filho de Lia. Por que Deus traz Lia para a cena? Deus traz a rejeitada para um cenário que vai mudar e impactar não só a vida de Jacó, a descendência de Jacó, mas de uma nação e de todo o mundo, irmãos. Porque foi através da descendência dele que veio quem? Jesus, o Salvador. Amém? Então, irmãos, mesmo com as bagunças, como eu disse agora há pouco, que acontecem na nossa vida, que acontecem na nossa família, que às vezes a gente passa que não é nem a gente que faz, mas a gente sofre, porque foi o pai, né? Foi a mãe, foi alguém que fez, foi o irmão. Mas atinge a gente. Mesmo com essas situações, Deus, com a graça dele, ele transforma. Mas a gente precisa querer isso para as nossas vidas. Deus trabalhou a questão da idolatria na vida de Jacó, quando ele não recebe Raquel ali. Deus também trabalha na vida de Lia ali, com a idolatria. E Deus também trabalhou na vida de Raquel, porque a Bíblia diz que ela era idólatra. Quando eles saíram, ela levou o ídolo do pai, guardou e escondeu, lembra? Então, às vezes a gente está idolatrando alguém. Quem pensa que idolatrar ídolo é só uma estatuazinha, é só um símbolozinho, não é. Um ídolo pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser algo que você tem, que você coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo na nossa vida que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. E nós precisamos nos arrepender se nós estivermos nessa idolatria. Se tem alguém ou coisa no lugar de Deus na nossa vida, a gente precisa deixar de lado hoje. Por que nós começamos a palavra com o texto de João, que parece que não tem nada a ver? Eu quero ler de novo esse texto. Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Esse texto está fazendo referência ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quem era a mulher samaritana? Era uma pessoa que vivia rejeitada, mal falada, cheia de relacionamentos errados, buscando o amor em relacionamentos em pessoas que não iriam suprir, não supriram as suas carências, não é? Jesus muda a rota. Não é lindo Jesus, gente? Jesus muda a rota. Ele disse para os discípulos, vão comprar comida, porque se eles ficassem, eles iam atrapalhar aquela conversa, aquele momento ali. E Jesus vai lá, diante de um poço, como Jesus é estratégico, diante de um poço, ela vai buscar água e aí ele pede água, você sabe essa história. Ele diz, olha mulher, tem uma água que dá vida. Ela jorra, ela brota. É essa água, irmãos, que Deus tem para nos oferecer, que Jesus nos oferece. Amém? Nós precisamos dessa água, nós precisamos dessa fonte nas nossas casas, na nossa família. Nós precisamos nos render ao Senhor, largar os ídolos, tudo aquilo que tira. Às vezes é o futebol, viu, queridos? Às vezes é o futebol. E alguém vai dizer assim, fala a Deus. Nós nunca seremos perfeitos, não é verdade? A gente quer ser, né, nós mães, nós queremos ser a melhor mãe para os nossos filhos. Os pais querem ser os melhores pais para os filhos. A gente sempre quer ser melhor, mas a gente não vai alcançar essa perfeição, queridos. Não é verdade? Nós sempre vamos ser. Mas o que é maravilhoso é que Deus tem recursos, irmãos, para nós alcançarmos o amor perfeito que é Ele. Através dessa graça que Ele disponibiliza para mim e para você. Você quer essa graça? A Áurea já está levantando a mão. Eu quero te convidar para a gente orar. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor, apresentar a nossa vida. Deus tem um caminho sobremodo perfeito para nós andarmos. Diz lá, né? O caminho do amor.
1 Coríntios 13. Um caminho sobremodo excelente. Esse é o caminho de Deus. É o caminho do amor, é o caminho da graça, da misericórdia. Mas passa por momentos de confronto. Ele toca nas feridas para nos sarar. A Bíblia diz que ele faz a ferida e ele mesmo cura. É o Senhor, ele é poderoso, ele toca, ele mexe com a gente, ele tira a gente do lugar de conforto, ele tira a gente do nosso comodismo. E ele fala conosco, ele diz assim, você precisa resolver. Hoje o Senhor está dizendo, você precisa resolver. Precisa perdoar. Nós precisamos dar paz. Eu queria te convidar para orar. Nós vamos orar. Se você puder, fique em pé. Se você quiser vir à frente, vem à frente. Vem. Nós vamos dar passos hoje. Que passos são esses? Para o perdão, para a reconciliação, para abandonar ídolos, para vivermos o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Nós vamos dar passos hoje dizendo assim, Senhor, eu sou imperfeito, a minha família é imperfeita, mas eu quero a Tua graça na minha vida. Senhor, aqueles que não foram alcançados na minha casa, Senhor, alcança. Faz de mim, fale isso para o Senhor. Estou orando, mas vai orando também. Diga, Senhor, faz de mim um instrumento, Senhor. Se você é a pessoa que se sentiu a vida toda rejeitada, o Senhor diz que te ama. O Senhor ama você. Ele tem planos para a tua vida. Ele tem propósito para você. Ele tem história para você. E Ele quer curar o teu coração. Mas talvez você esteja bloqueando a ação de Deus. Porque você guardou tanta mágoa. Você está tão resistente que você não deixa o Senhor agir. Não endurece o coração. Deixa o Senhor agir. Deus nos disciplina, Deus nos confronta, irmãos, porque Ele nos ama. Deus está trazendo, irmãos, um tempo de cura para nós, um tempo de despertar para nós, um tempo de alegria. Deus quer nos encher do Seu Espírito Santo. Deus quer nos levar além. Deus quer encher essa igreja da Sua glória. Mas nós precisamos consertar o nosso coração, tirar o lixo, tirar a porqueira, tirar tudo aquilo que é pecado. Às vezes a gente quer tanto de Deus e o Senhor está mostrando, larga essa porcaria, larga essa porcaria, larga essa mágoa, larga essa raiva, libera perdão para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, libera perdão para a amante do teu marido, libera perdão. Por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque o Senhor vai fazer tudo diferente, Deus vai transformar. Irmãos, não está em nós esse poder de transformar, está em nós o poder de liberar, de perdoar, de abençoar e dizer, faz, Jesus, faz. Senhor, nós pedimos, faz, Senhor, algo novo na nossa vida hoje, no nosso coração, Pai. Sabe, Senhor, muitas vezes o coração da gente está tão entristecido. A gente foi ferido, a gente foi, meu Deus, às vezes bombardeado com palavras. Às vezes a gente está, Senhor, tão fragilizado. Mas a gente também erra porque a gente pega essa dor e a gente coloca como uma proteção e a gente não quer largar. Hoje nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor. Porque muitas vezes permitimos esses sentimentos em nós e vamos adoecendo. Nós queremos cura, Senhor. Eu quero orar por essa igreja. Meu Deus, para que tenha cura do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nos casamentos, Senhor, dos nossos filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor olhe para o nosso coração e ache verdadeiros adoradores, Pai. Que o Senhor se agrade de nós. Por isso nós queremos, ó Pai, te pedir, dá-nos força para liberar perdão. Prepara momentos. Senhor, aqueles que estão orando por isso, tem gente orando para que o Senhor prepare momentos, Senhor. Para uma conversa, para um concerto. Pai, faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor, nós pedimos. Obrigada. Obrigada pela Tua palavra. Obrigado porque esse amor nos alcança. A graça do Senhor nos alcança. A graça do Senhor, meu Deus, nos dá novas perspectivas, Senhor. A graça do Senhor nos envolve, nós os imperfeitos. Obrigada. Se você realmente é grato ao Senhor, libere palavras de adoração ao Senhor. Diga isso para o Senhor. Senhor, Tu és bendito, Tu és exaltado. Nós Te exaltamos, glorificamos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Recebe, Deus, a nossa adoração, a gratidão desses imperfeitos, Senhor. Diante do Senhor que é todo poderoso. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é muito grande, muito grande. O Senhor, meu Deus, é tão grande, mas o Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor não despreza ninguém. O Senhor não rejeita, Senhor, ninguém. E nós Te agradecemos. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor te dê um novo ânimo, um novo fôlego. E que você realmente saia daqui comprometido com o Senhor. Para ser um perdoador, uma perdoadora. Não importa o que fizeram contigo. Não importa qual é a tua história.
A tua história, ela pode ser transformada pelo amor, a misericórdia, a bondade, a graça de Deus. Levanta-te, o Senhor diz para você, eu tenho um novo caminho para a tua vida. O Senhor diz, é tempo de levantar e de trilhar um novo caminho. É um novo tempo, é um tempo de unção, de graça, de alegria, de renovo o Senhor tem para nós, irmãos. É um tempo para a gente parar de olhar para nós mesmos e olharmos para o Senhor, para o dono da nossa vida, da nossa história. É tempo de viver o melhor para Deus, irmãos. É tempo de nós vivermos o melhor para Deus. E se você quer viver isso, diga para o Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vamos cantar um louvor.